A gente segue repercutindo então o pronunciamento que acompanhamos há pouco do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Lula teve uma agenda extensa hoje em Brasília, se reuniu com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Depois esteve também com os presidentes do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, e do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, também esteve nessas agendas de Lula hoje em Brasília. E agora, no começo da noite, como vimos ao vivo, Lula fez esse pronunciamento, seguido por uma entrevista coletiva. José Maria Trindade traz pra gente, Zé, os bastidores das costuras todas que foram feitas aí em Brasília durante o dia e o que achou dessas primeiras declarações de Lula, agora depois desse retorno dele, do recesso que teve, depois do segundo turno e dessa agenda hoje em Brasília, Zé? Ô Vitor, hoje eu acompanhei boa parte dessa agenda do presidente eleito Lula, fui no centro de convenções, né? Participamos aqui da programação diretamente do centro de convenções, e o que há, na verdade, é um grande esforço. E aí esse esforço vai de setores da mídia, do próprio poder, para dar a impressão de que Lula já é presidente, já governa o país e que o presidente Jair Bolsonaro, na verdade, é o ex-presidente da República. Notaram que entrevistas assim como da ministra Eliana, só aqui na Jovem Pan? Então eu senti esse grande interesse do Congresso, ali de líderes do Congresso e de setores da mídia, de fazer de conta que Lula já é o presidente. E ele foi recebido assim, a impressão que dava. E falando de estabilidade total, né? Não há essa estabilidade total, nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo no país. Em vez de ir ao judiciário ou ao Congresso, as pessoas estão se concentrando na porta não é só do QG aqui em Brasília, mas em todo o país. Então, assim, os bastidores ali são o seguinte: Lula fechou acordo com os presidentes da Câmara e Senado de não interferência nesta tentativa de reeleição dos dois, e aí estaria selada a reeleição de Arthur Lira e do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, né? Ficaria muito caro para o PT e para o presidente eleito fazer um confronto ali, como ele queria. E nessas conversas, a tentativa de formar uma frente de garantia do seu governo. E por isso mesmo chamou Renan Calheiros e Jader Barbalho para esse grupo de transição. Não é garantia de participação no governo, mas é muito mais do que isso. É a elaboração do próximo governo. Então, esta é a realidade e os bastidores desta passagem de Lula aqui pelo poder. Agora, a agenda em destaque é a que não aconteceu. O encontro do presidente eleito com o presidente real, o presidente atual, Jair Bolsonaro. Alexandre Garcia. Bom, o que eu queria destacar é que o coordenador geral dessa transição, Geraldo Alckmin, está falando em 31 prioridades. Eu fico estranhando isso, 31 prioridades, é como dizer que é o primeiro melhor, o segundo melhor, o terceiro melhor, né? Porque melhor é só um, prioridade é uma. 31 prioridades são 31 ministérios, mais 3 que Lula prometeu são 34. Já está se aproximando do 39. Parece assim um déjà vu, a gente vai ver a reprise. Tudo indica que vai ver a reprise. E os coordenadores, os outros 4 coordenadores são a Janja, a Gleisi Hoffmann, um ex-deputado tucano e a Luiz Mercadante. Parece que a única força aí de política é a Luiz Mercadante. E lá na comissão de transição, eu vejo até aqui o Daniel, que era do Collor, era o trio do Collor, eu anotei, o Daniel Tourinho. Vocês lembram do Daniel Tourinho? Era Daniel Tourinho, o Renan Calheiros, né, e o Cleto Falcão. Eram os 3 mosquiteiros de Collor. Está lá o Daniel Tourinho já representando. É um dos 12 partidos. 12 partidos que já estão se preparando para entrar em ministério. É, de novo, o trem da alegria em momentos que estão tentando dar, de novo, pedalada no teto de gastos. Paulo Figueiredo, o Alexandre e o Zé destrincharam para a gente os movimentos políticos do Lula. Quero te ouvir também sobre isso e sobre o discurso que acompanhamos juntos aqui, suas impressões sobre essa declaração que fez Lula agora há pouco, Paulo.
Pois é, Vitor, eu ouvi o discurso, é sempre cansativo ouvir discurso do Lula, né? Tenho certeza que a audiência partilha do mesmo sentimento que eu. A gente não achou que a gente fosse ter que viver isso de novo, né? Esse martírio aí por pelo menos 4 anos. Ele começa dizendo que o sistema brasileiro, eu presto sempre atenção nas pessoas que usam esse argumento. O sistema brasileiro é maravilhoso porque nós sabemos o resultado rápido. Isso é a característica que torna o sistema eleitoral brasileiro bom. Só porque a gente sabe o resultado rápido. Não importa se o resultado é bom, se ele é fidedigno ou não, a gente sabe o resultado rápido. Tem um lugar que a gente sabe o resultado mais rápido do que no sistema brasileiro. Na China. Na China, o Xi Jinping, a eleição foi rapidinho. Ele ainda botou para fora quem discordou dele. Esse negócio de botar para fora quem discorda ou perseguir politicamente, vocês estão familiarizados, lembrando disso? Vocês já viram isso em algum lugar recentemente? Estou falando que o nosso modelo está ficando cada vez mais parecido com o modelo chinês, né? E aí ele diz o seguinte, dá uma seguinte recomendação ao presidente Bolsonaro: olha, abaixa a cabeça, fica quieto aí, daqui a 4 anos você concorre de novo. Tá bom, concorrer de novo, mas vai concorrer de novo com essas urnas aí? Essas que o tribunal, o Ministério da Defesa acabou de dizer que são praticamente inverificáveis, que ele não teve acesso às informações necessárias. O Zé leu aí um trecho do relatório, eu estava lendo aqui na íntegra para fazer uma avaliação. Acho que a melhor avaliação quem fez até agora foi o nosso colega aqui de emissora, Rodrigo Constantino, que ele fez um tweet dizendo que basicamente, ele fala assim, eis que o TSE disse para as Forças Armadas: pode fiscalizar meu restaurante à vontade, só não entra na cozinha. Resumo em português claro do relatório do Ministério da Defesa: o TSE opera uma caixa preta. E eu concordo com essa visão, porque o TSE opera uma caixa preta e daqui a pouco o Lula fala para o Bolsonaro disputar as eleições com essa caixa preta. Sendo que a principal suspeita que recai sobre as urnas, tomar cuidado aqui, isso pode falar, mas é que os problemas já ocorrem há várias gerações. Então, pode ser que as ilegalidades ou fraudes ou o que quer que seja que porventura tivessem ocorrido no nosso sistema, eu acho que não ocorreram, então quero dar aqui o voto de confiança, teriam acontecido já em eleições anteriores, onde o PT teria ganho, né? Então, nesses termos, fazer o presidente concorrer de novo, eu não sei. O Lula fala também de uma volta à normalidade, né? Fico pensando o que é a volta à normalidade, ao mesmo tempo que ele fala que vai negociar com o Centrão, que o Centrão tem que conversar com o Centrão. Quando eu ouço o PT falando em volta à normalidade e conversar com o Centrão, eu só penso em 2 coisas. O que foi a normalidade dentro do governo do PT? Foi a compra do Congresso, Mensalão e Petrolão. A normalidade que o Lula se refere, de novo, quando eu volto e me lembro dos governos do PT, eu só penso no Palocci, dizendo que todos os atos do governo, Palocci que era o ministro forte do governo Lula e depois do governo Dilma, Palocci dizendo que todos os atos do governo tinham corrupção, que não havia nada que acontecesse, até medida provisória tinha corrupção. Essa é a normalidade, né? A normalidade. E tem alguns pontos que são novos nessa normalidade. O primeiro deles é que virou normal deputado não poder falar, né? Tem 10 deputados nesse momento, 10 deputados eleitos pelo povo, que hoje não têm a capacidade de falar. A normalidade agora também prevê o Alexandre de Moraes sentando com forças policiais para basicamente oprimir a população que se manifesta nas ruas. Essa parece a normalidade do Brasil, um misto de corrupção que nós nos acostumamos durante o governo do PT e opressão que nós nos acostumamos pelas mãos do Alexandre de Moraes. Então, quem quiser lidar com essa normalidade, lide. Quem não quiser, abaixa a cabeça, fica quietinho, porque esse é o novo Brasil 2023.